paz, amém? Hoje é um domingo especial no Brasil. Há cerca aí de mais de 30 anos, nós realizamos uma vez por ano o Domingo da Igreja Perseguida. E o Domingo da Igreja Perseguida é um momento de conscientização e, ao mesmo tempo, um momento da gente se juntar à igreja que sofre por amar a Cristo. Eu gostaria que você que está aqui hoje presente e aqueles que estão em casa assistindo, que prestasse atenção em tudo o que for falado. Nós vamos passar alguns vídeos, os louvores que serão entoados, e depois nós vamos meditar um pouco sobre o quão sofre aqueles que amam a Cristo Jesus no mundo. Eu te convido a ficar de pé, abrir a sua Bíblia comigo, na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 3. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, nós vamos ler versículos, a partir do versículo 10. E depois nós estaremos assistindo a um vídeo para começarmos. O culto hoje será um pouquinho diferente, viu, meus amados? Gostaria que você realmente prestasse atenção no que vai ser falado ali, principalmente nos vídeos, sobre a realidade. Hoje no mundo são 365 milhões de cristãos, de alguma forma, sofrendo 365 milhões. Não é mil não, viu, meu amado? Vou repetir. 365 milhões. Mais do que o número da população do Brasil. E pode juntar mais alguns países junto, sofrendo por amar a Cristo. Mas o sofrimento não é uma característica. Quem prestou atenção no culto semana passada, quando o pastor estava ministrando sobre as bem-aventuranças, parecia até que era uma introdução para o culto de hoje. Quando foi falado ali, a partir do versículo 10 de Mateus, quando fala que bem-aventurado aqueles que sofrem a perseguição por causa de Cristo. Mas, escrevendo a Timóteo, Paulo disse o seguinte: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. Olha só o que ele fala: o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. Ele fala dessas coisas para Timóteo, por quê? Porque Timóteo era um pastor que estava iniciando. Ele era pupilo, discípulo de Paulo, e Paulo está falando para ele: olha para o meu exemplo. Mas qual o exemplo de que ele tinha que olhar? O ensino, o procedimento, o propósito. Ele fala duas palavras aqui que é interessante: longanimidade e perseverança. Por quê? Por causa do versículo 11, ele vai dizer assim: as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Quem conhece o livro de Atos, meu amado, quando Paulo chega em Antioquia, ele é perseguido ali pelos judeus, ele foge para Icônio, os camaradas vão atrás dele perseguindo. Os judeus que perseguiram ele em Antioquia, vai atrás dele em Icônio, e ali eles quase que lixam Paulo, a pedrada ali. Aí depois ele vai para Listra e continua sofrendo. Por isso que no versículo 12, Paulo vai falar assim para Timóteo: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. É por isso que no 10 ele fala então para Timóteo seguir o ensino, o procedimento, a fé, a longanimidade, o amor e a perseverança. Principalmente a longanimidade, a capacidade de suportar, junto com a perseverança, de suportar o sofrimento. E o exemplo que ele dá para poder seguir aquilo é justamente o que ele fala no 11: as minhas perseguições, os meus sofrimentos. E no 12, então, ele fala: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Como eu disse, meu amado, hoje no mundo, 365 milhões de cristãos enfrentam algum tipo de perseguição. Desde 1988, que o DIP, o Domingo da Igreja Perseguida, realizado no Brasil pela Missão Portas Abertas.
e a intenção é conscientizar a igreja brasileira a respeito da hostilidade enfrentada pelos nossos irmãos e irmãs ao redor do mundo. E no mundo atual, às vezes a gente olha para as nossas situações e a gente acha que é perseguido. Mas na realidade é uma grande diferença, meu amado, entre igreja sofredora e igreja perseguida, tá? Eu não sei quando que vai começar no Brasil a perseguição. Nós já somos perseguidos no Brasil. Não tem como falar que cristão não é perseguido no Brasil. E você vai aprender como é perseguido pelo que vai ser falado. Mas nós não podemos comparar com aquilo que acontece em outros países. E qual que é a diferença da igreja sofredora e da igreja perseguida? A igreja sofredora, meu amado, não é aquela que sofre por amar a Cristo. Eu vou dar um exemplo para você hoje no Brasil de uma igreja sofredora. A igreja do Rio Grande do Sul. Embora lá elas tenha pessoas que sejam perseguidos, mas no momento ela é uma igreja sofredora, por quê? Das consequências de tudo aquilo que está acontecendo lá. O sofrimento, muitas vezes na nossa vida, nós, principalmente que estamos no Brasil, que ainda tem um pouco de liberdade, ele vem muitas vezes por coisas catástrofes, às vezes uma enfermidade, ou às vezes uma situação na igreja que faz a igreja sofrer. Mas porém, por enquanto no Brasil, nós gozamos de liberdade. Mas a igreja perseguida que nós vamos falar essa noite é aquela que tem os seus direitos tirados, onde pessoas deixam de receber, às vezes, ajuda de algum órgão, de algum governo, por ser cristão. Nós vamos ver testemunho essa noite. Às vezes, a igreja é queimada. Por quê? Porque eles não querem que sejam pregado o evangelho. E às vezes, em boa parte, as pessoas morrem por amar Cristo. Então, quando nós olharmos para nós, né, e acharmos que somos perseguidos, bem, você pode até ser de alguma forma, tirar um direito seu de falar alguma coisa, mas nós ainda estamos bem melhor do que muitos irmãos nossos ao redor do mundo. Nós podemos até sofrer algumas coisas que não tem a ver com perseguição, mas nessa noite eu gostaria que você entendesse o que é perseguição. Nós vamos começar com assistir um vídeo para você entender o que é o domingo da igreja. Podeis assentar? A África é um continente diverso e atraente, com pessoas e paisagens contagiantes. Um destino popular entre turistas que esconde realidades diversas e contrastantes. Estima-se que na região vivam milhões de cristãos, alguns em países de maioria muçulmana, outros em países de maioria cristã. Mas em grande parte da região abaixo do deserto do Saara, a África subsaariana, seguir a Jesus Cristo pode custar a vida. A presença de grupos extremistas islâmicos cresce cada dia mais e ameaça famílias e cidades inteiras. Nesse contexto, os cristãos são considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Enquanto trabalhavam na plantação, Gertrude e o marido foram surpreendidos com violência por militantes das Forças Democráticas Aliadas. Ao voltar para casa, após pregar o evangelho, o marido de Lalise foi assassinado ao passar por uma comunidade muçulmana. Worki foi forçada a se casar com um muçulmano, mas seu coração seguia a Jesus. Após a morte do marido, ela ficou sem proteção e a família dele jogou gasolina e incendiou seus pertences sem ela saber. As consequências foram devastadoras. A cada ataque de jihadistas à vila de Fatih, o medo aumentava e sua família foi forçada a se mudar, mas a perseguição os acompanhou. Pastores na Nigéria veem suas vilas sendo invadidas, saqueadas e incendiadas, e muitas de suas ovelhas mortas e sequestradas. 95% das mortes dos seguidores de Jesus aconteceram na África subsaariana. Isso faz da África o continente mais mortal para os cristãos. Por amor a Cristo, nossos irmãos e irmãs enfrentam a morte todos os dias. Independentemente dos riscos, eles perseveram. E se você pudesse levar esperança e força para cada um deles? No dia 26 de maio de 2024, você pode se juntar a milhares de cristãos no Brasil e na América Latina para fazer a diferença na vida dos cristãos perseguidos na África. Durante o Domingo da Igreja Perseguida, você poderá transformar a vida de cristãos africanos, fortalecendo-os por meio da intercessão
para que nem morte, nem vida sejam capazes de separá-los do amor de Deus. Participe do DIP 2024 e ajude a Igreja Africana a perseverar. Voltando ao texto lá de 2 Timóteo, no versículo 11, Paulo fala assim para Timóteo, né, que ele siga, né, os passos de Timóteo e em suas perseguições, versículo 11, e sofrimentos. Como eu falei, meu amado, o sofrimento, ele é passivo e a gente pode ver algumas situações. Eu vou citar só uns aqui para você entender: angústia, doença, questões familiares, problemas financeiros. Às vezes nós sofremos por seguir a Cristo, mas não é uma perseguição. Às vezes nós sofremos com uma enfermidade, às vezes até colocado por um espírito maligno, quando Deus permite, ou uma luta que nós passamos financeiro porque o inimigo está resistindo. Isso é um sofrimento, mas não é perseguição. A perseguição, como nós vimos no vídeo, meu amado, ela causa injustiça, maus tratos, desrespeito aos direitos humanos, com o objetivo de impedir a proclamação do Evangelho. Os irmãos entenderam a diferença? Eu posso estar doente e ir lá no hospital pregar o Evangelho, amém? Lá no leito lá e estar pregando o Evangelho. Eu estou sofrendo, mas estou anunciando o Evangelho. Agora, a perseguição é quando eu estou em algum lugar e me tiram um direito de falar do amor de Cristo. A perseguição vai me maltratar porque eu sou um servo de Cristo. Então hoje, meu amado, como foi passado nesse vídeo, é o domingo da igreja perseguida. E nós vamos começar fazendo uma oração e depois nós vamos estar louvando com os irmãos. Fique de pé no seu lugar, vamos entregar esse culto a Deus e pedir a direção dEle. Senhor, nós estamos aqui diante do Teu altar. Hoje é um domingo especial, Pai, no Brasil, porque estaremos e estamos, Senhor, fazendo um culto especial, nos lembrando, Senhor, dos irmãos que são perseguidos por Te amar. Pai, que essa igreja possa ser conscientizada dessa realidade. E a partir desse vídeo que está sendo transmitido, Pai, outras pessoas também venham a ser conscientizadas, Senhor, dessa realidade. Pai, que o Senhor possa estar no nosso meio, nos encher com Teu Espírito Santo, e tudo aquilo que foi feito nessa noite, Pai, seja para a glória do Teu nome. Mas, Senhor, nós Te pedimos que o Teu Espírito Santo nessa noite, ao conduzir este culto, venha, Senhor, abrir a nossa mente, Senhor, para essa realidade, e junto com os irmãos que sofrem, Pai, que são cerca de 365 milhões dos Teus filhos, Senhor, que por algum motivo, Senhor, estão sofrendo neste momento perseguição severa, estão sendo tirado deles o direito, Senhor, muitas vezes, de ter alimento, de ter a sua casa, de ter, Senhor, um sustento, porque Te amam e anunciam o Evangelho. Pai, nessa noite nós queremos, Senhor, que o Senhor possa tocar, Senhor, nos corações daqueles que estão, Senhor, sendo perseguidos e sofrendo por causa da fé. Que eles sejam abrasados por Ti de uma forma especial, que eles sejam tocados pelo Teu Espírito Santo, Senhor, os confortando, os consolando em meio, Senhor, às tempestades, e que eles perseverem, Pai, com longanimidade nessa fé, Senhor, que está acima até mesmo da nossa compreensão. Pai, que nós como igreja, Senhor, possamos realmente fazer a diferença, Senhor, podendo, Senhor, tomar conhecimento dessa realidade e compartilhar com esse mundo, Pai, que muitas vezes ignoram essa verdade. A verdade é que pessoas sofrem, Pai, por Te amar, pessoas que são sinceras, que, Senhor, que muitas vezes amam os seus inimigos, Senhor, mas são, Senhor, por eles perseguidos, simplesmente porque levam o amor de Cristo em seus corações. Pai, derrama do Teu amor sobre nós, e que se algum dia, Senhor, aqui no Brasil, nós, Senhor, formos, Senhor, chegar a esse patamar de perseguição, que nós tenhamos o exemplo desses irmãos, Pai, que nessa noite nós possamos entender os exemplos desses irmãos, que perseveram, que são longânimos, apesar, Senhor, de toda perseguição. Nos ajude, Senhor, e que possamos glorificar o Teu nome. Amém e amém. Amém. Vamos glorificar a Deus, cantar louvores ao Senhor, porque como já foi dito também nesta noite, e acabamos de orar esta palavra, nós ainda temos essa liberdade de congregados, né, livre e espontânea vontade, vir a um templo, a uma igreja física, nos reunimos em casa ou onde quer que seja, até em praça pública, para cantarmos louvores a Deus.
Vamos cantar louvores ao Senhor, vamos adorá-lo, vamos exaltá-lo, porque independente da situação, do momento, da onde estejamos, Ele seja o motivo, a razão da nossa canção, motivo, a razão do nosso louvor. A Ele, e somente a Ele, toda a honra e toda a glória. Aleluia. clamamos a Ti, Senhor, pelas famílias aqui representadas, Senhor, pelos trabalhos aqui representados, pelas dispensas aqui representadas. Te pedimos por cada um, Senhor, pelo lar físico e espiritual de cada um aqui representado, Senhor, daqueles que estão aqui presentes, daqueles que estão também nos acompanhando, daqueles que ainda verão e ouvirão essas palavras. Que seja em nome de Jesus esta oração, Senhor, por profecia nas vidas, Senhor, que toda sorte de bênçãos, de libertação, Senhor, de renovação física e espiritual, Senhor, entre os relacionamentos, entre os casamentos, Senhor, entre pais e filhos, filhos e pais, todos, Senhor,
sejam abençoados, Senhor, e transformados pelo poder que há no sangue de Jesus. Abençoa, Senhor, os dízimos e ofertas depositados neste momento do gasofilácio, Senhor. Clamamos a Ti, Senhor, por essa casa, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glórias sejam dadas ao Senhor. Aleluias, aleluias. Ao Senhor, que tem todo o poder para salvar, Senhor. Ao Senhor que salvou em Cristo Jesus, que está disposto a todos aqueles que creem, todos aqueles que desejam, todos aqueles que o buscam, Senhor, o acham. Aleluia. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam.
aniversariantes. Ontem foi aniversário da irmã Deise, hoje da Jéssica Prado, do Miguel Ribeiro, amanhã do Adson Costa e quinta-feira da irmã Lúcia Mello. Vamos orar? Feche seus... Tem mais alguém aniversariando que não foi dito o nome? Mais alguém? Amém. Vamos orar. Pai, nós queremos clamar, Senhor, por cada um dos aniversariantes, Senhor, cada um desses, Senhor, que além, é claro, Senhor, das felicitações, dos momentos agradáveis, Senhor, em família, com os amigos, Senhor, de comemoração física, o que é muito bom, Senhor, que eles, em nome de Jesus, recebam, Senhor, nós te pedimos, clamamos ao Senhor, da tua parte, Pai, um presente especial, em nome de Jesus, porque o que vem do Senhor é eterno, Senhor, para nossas vidas, não muda. Nós te pedimos pela tua bênção, Senhor, derramada sobre a vida de cada um deles, em nome de Jesus, é que nós clamamos e concordamos. Amém. Amém. Pastor? Irmãos, como nós falamos no começo, o culto hoje será um pouquinho diferente pela dinâmica, por ser um culto especial. Mais uma vez, né, talvez alguém entrou na live agora, nós estamos hoje no domingo da Igreja Perseguida, e a intenção do nosso culto a Deus nessa noite é nos conscientizarmos, né, e também conscientizar aqueles que estão à nossa volta sobre a realidade da perseguição à igreja. Nós falamos na abertura, meu amado, baseado lá em Timóteo, que há uma diferença entre sofrimento e perseguição, né? Sofrimento, né, não é perseguição, mas toda perseguição causa sofrimento. Causa sofrimento. Nós vamos ver agora um vídeo, meu amado, que fala sobre os países onde hoje são os piores países para um cristão se viver. A Missão Portas Abertas, durante o ano, ela faz uma pesquisa, viu, meu amado? Isso aí não é baseado em achismo, tá? O que vai ser apresentado no vídeo ali é baseado em estudo, é coisa real. Eles têm uma dinâmica, né, de fazer uma pesquisa. A forma como é feita essa pesquisa fala qual país onde o cristão mais sofre. Por quê? Porque são pontuados ali, né, o tipo de perseguição, o tipo de sofrimento que aquela perseguição causa naquele país ou para os cristãos naquele país. Então nós vamos ver um vídeo. Os vídeos que serão passados hoje, meu amado, são todos vídeos curtos, tá? Preste muita atenção, o mais importante é na informação que eles contêm. Vamos assistir e depois nós vamos meditar na palavra. Pressionados, abatidos e isolados, cristãos ficam perdidos em meio à perseguição. Mas mesmo nos lugares mais escuros, a voz de Deus não pode ser silenciada. Aqueles que antes estavam desamparados, agora fixam os olhos naquele que não pode ver. Você sabia que mais de 365 milhões de cristãos em todo o mundo enfrentam perseguição? Nossos irmãos e irmãs enfrentam pressão e violência pelo simples fato de seguirem a Jesus. Há mais de 30 anos, a Portas Abertas pesquisa o índice de perseguição aos cristãos e publica a Lista Mundial da Perseguição, um ranking dos 50 países onde irmãos e irmãs na fé são hostilizados por governo, grupos extremistas ou até mesmo a família, chegando a perder a própria vida. No período de um ano, 4.998 cristãos foram mortos por causa da fé e milhares de igrejas e propriedades cristãs foram atacadas. Alguns países tiveram grande aumento no grau de violência. Esse é o caso do Laos, que passou do 31º para o 21º lugar no ranking. A morte de cristãos inibiu o crescimento da igreja local, pois líderes evitam viagens, uma vez que o evangelismo é confrontado com riscos mortais. Na Argélia, o índice de violência dobrou. Igrejas foram forçadas a fechar e casas e negócios de cristãos foram invadidos e atacados. Isso fez com que muitos cristãos se tornassem deslocados internos ou refugiados. Na Somália, o violento grupo Al-Shabaab tem expressado repetidamente seu desejo de erradicar os cristãos do país.
mantendo o país em segundo lugar na lista. A ação de grupos radicais tem elevado o nível da violência em toda a região da África subsaariana. Já na América Latina, a Nicarágua teve um grande aumento no grau de perseguição e subiu 20 posições na lista mundial da perseguição 2024. A pressão crescente e a hostilidade constante aos líderes cristãos tenta sufocar a igreja local. Além de intimidados, os líderes são processados e presos, dificultando a comunhão dos cristãos no país, que são vigiados, assediados e atacados com frequência. No Iêmen, uma crise humanitária impacta a vida local há anos. Mas cristãos e iemenitas estão ainda mais vulneráveis devido às rigorosas leis islâmicas do país. A maioria da população é muçulmana e a conversão ao cristianismo é ilegal. A igreja no país é composta de cristãos de origem muçulmana que precisam praticar a fé secretamente. Além de enfrentarem oposição de grupos militantes islâmicos, a ajuda emergencial necessária para sobreviver também não chega, uma vez que ela é distribuída por meio de mesquitas, que em muitos casos discriminam os que não são considerados muçulmanos devotos. Com leis antirreacionárias em vigor desde 2020, a Coreia do Norte permanece em primeiro lugar no ranking. No país mais fechado ao Evangelho, o Estado é a maior fonte de perseguição. Com a aplicação das novas leis, cristãos são presos por simplesmente possuírem uma Bíblia. Assim, famílias inteiras são condenadas a campos de trabalho forçado. Por isso, ser cristão na Coreia do Norte é viver a vida de fé em segredo. A cada ano, a perseguição aos cristãos se intensifica. Cristãos se escondem, fogem de suas casas e perdem tudo. Mas há luz em meio à escuridão. A luz de Jesus brilha nas trevas, e as trevas não derrotarão a Igreja de Cristo. O amor de Cristo em nós é como luz na escuridão. Por meio dele, podemos apoiar a igreja perseguida para que ela continue crescendo. Conheça mais sobre essa realidade e faça a luz brilhar nos lugares mais escuros para os cristãos perseguidos. portasabertas.org.br/lista mundial. Essa é a realidade, meu amado. É interessante que no vídeo ele fala assim, que a cada ano aumenta o número de cristãos perseguidos. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar com a Missão Portas Abertas, que não passava assim 50 milhões, depois subiu para 100. O ano passado, se não me engano, eram 360, e do ano passado para hoje, se eu não me engano, 360 milhões, já subiram 5 milhões. Talvez o ano que vem. Aí você fala assim, mas não, vamos orar para terminar. O problema é que a Bíblia fala que é o contrário. Cada vez que Cristo estiver mais próximo de nós, mais intensa será a perseguição. Por isso a pergunta que fica é baseada na última música que foi cantada. Você é capaz de romper em fé quando as coisas não estão indo muito bem? Se no sofrimento tem muito crente que começa a murmurar contra Deus, lembra que eu falei? Há diferença de quê? Sofrimento e perseguição. Sofrimento não é perseguição, mas toda perseguição causa sofrimento. Cada vez que a minha fé é provada, eu tenho a chance de provar que a minha fé é verdadeira. Mas e quando vir sobre nós, sobre a sua vida, essa perseguição, como esses irmãos, de não ter direito a ter uma cesta básica, porque é cristão, a ter sua casa destruída por fogo, seus bens queimados, quando não é a própria família sendo queimada? Como que pode ser se romper em fé nesse momento? Eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia e ficasse de pé. Nós vamos meditar nesse texto, e durante as meditações sobre esse texto nós vamos ver outros vídeos. Mas fique de pé no seu lugar, abra sua Bíblia comigo no livro, na Epístola de Romanos.
Epístola de Romanos, no capítulo de número 8. Nós vamos ler a partir do versículo 35, tá? Romanos, capítulo de número 8, a partir do versículo 35, que diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia? Ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte. O dia todo fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Esse versículo é o tema da pregação nessa noite. Cristãos considerados como ovelhas rumo ao matador, que é a realidade. 365 milhões. Eu vou repetir esse número várias vezes, meu amado, porque não tem como ficar indiferente a essa realidade. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra. O Senhor é fiel, Pai. Como foi pregado domingo passado, quando foi ministrado, baseado em Mateus capítulo 5, Pai. Quando o Senhor iniciou as bem-aventuranças, inaugurando o reino de Deus, o próprio Senhor Jesus falou que uma das marcas e características que marcariam os cristãos seriam a perseguição pela sinceridade deles. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, e a Tua palavra diz que os cristãos são levados, Senhor, à morte todo dia, são considerados como ovelhas para o matadouro, e muitos, Pai, apesar disso, Senhor, não são separados do Teu amor, permanecem firmes e fiéis, Pai. Pai, que essa palavra que vai ser ministrada nessa noite encontre, Senhor, corações e mentes abertos, prontos a receber a verdade da Tua palavra. E uma vez ministrada, Pai, ela possa quebrar os calabouços mentais e possam transformar as nossas mentes para não nos conformarmos com o mundo, mas, Senhor, podermos conhecer qual é a Tua boa e agradável vontade para as nossas vidas, mesmo que seja em tempos difíceis, mesmo que seja, Senhor, em situações de tribulação, angústia, dor, que nós possamos experimentar o derramar do Teu amor sobre as nossas vidas. Pai, que a Tua palavra venha, Senhor, a transformar as mentes daqueles que estão aqui e daqueles que estão vendo essa live e que no futuro ainda assistirão o que está sendo ministrado, em o nome de Cristo Jesus. Que não seja eu, Pai, mas o Teu Espírito Santo, e não a nós, Pai, não a nós, ao Teu nome dai glória, em nome de Jesus. Amém, amém. Podeis assentar, meu amado? A perseguição, de uma forma ou de outra, meu amado, ela é inevitável. A gente encontra na Bíblia, como o texto que eu li, Jesus começou, como eu citei aqui na oração, as bem-aventuranças. Quem estuda a Bíblia sabe que as bem-aventuranças é a inauguração dos ensinos do Evangelho. E logo nos primeiros versículos lá, que fala desse ensino, a partir do versículo 10 ali, ele vai falar de perseguição, de dor por amar a Cristo. É inevitável, meu amado, então, que isso venha sobre a nossa vida. E Paulo, no texto que eu li lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, fala assim, que aqueles que querem viver piedosamente. O que é viver piedosamente? Uma vida dedicada, devotada, com sinceridade, com lealdade a Cristo, porque é muito fácil viver nesse mundo, meu amado, um evangelho que não é autêntico. É muito fácil, meu amado, viver nesse mundo com um evangelho que está mais parecido com o mundo do que com o evangelho da Bíblia. E o que acontece? Para essas pessoas não muda muito, mas se você, como Paulo diz, como Jesus falou, como outros apóstolos falaram, quer viver uma vida realmente devota, meu amado, quando a palavra piedosa significa com lealdade, com fidelidade a Deus, inclui principalmente os ensinos, os princípios de Cristo. Como Paulo diz lá a Timóteo, olha, aprenda, veja o meu ensino, Timóteo. Olha como eu vivi, como eu procedi. Depois você lê de novo lá, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 10 ali em diante, quando ele fala assim, olha o meu exemplo. Aí no versículo 12 ele vai falar assim, olha o meu exemplo inclusive de perseguições.
Porque, meu amado, quem anda com Deus de verdade, em algum momento, você vai receber algum tipo de perseguição. E volta a falar, no Brasil ainda está suave. Não é severo igual nos outros, nesses países que nós vimos aí, em Iêmen, China, Coreia, Nicarágua, aqui perto da gente. E tem mais países, meu amado. Ali é só os primeiros. Na realidade, é feita uma lista com mais de 50 e eles apresentam só os 50. Só os 50. E às vezes a gente vê crente, meu amado, se estribuchando por qualquer tipo de sofrimento, porque o arroz queimou, porque está faltando açúcar, enquanto pessoas, meu amado, estão morrendo por amar a Cristo. Paulo, meu amado, nesse texto aí de Timóteo, onde nós vamos ficar essa noite, ele faz essa pergunta, aí no versículo de número 35, quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele cita algumas coisas, tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Não é uma graduação, meu amado, ele está falando de tudo aquilo que um crente pode sofrer por amar a Cristo, até mesmo a espada, que significa ali a morte. Morrer por causa de Cristo. A pergunta que a gente faz quando lê um texto desse é assim: será que eu tenho uma fé que rompe nesse momento? Realmente eu vou romper em fé quando a minha vida for ameaçada por amar a Cristo? Ou eu vou ser um covarde que não vai entrar no reino dos céus? Às vezes essas pregações não agradam as pessoas, meu amado. Mas aqui, na nossa igreja, os irmãos sabem que a gente tem o hábito de ensinar o que a Bíblia ensina. E não falar aquilo que agrada as pessoas. A palavra de Deus, meu amado, ela é penetrante. Ela é uma espada de dois gumes que entra rasgando a nossa carne, que é as nossas emoções, e vai até o fundo dos nossos pensamentos, a medula, né, a maneira de pensar, e o nosso espírito. Para poder discernir. Para a gente poder discernir se realmente, o que eu sou? Eu sou um crente de verdade? Ou eu sou um crente nominal, como tantos outros que tem no mundo? Porque às vezes nós falamos até de algumas religiões, de pessoas que são cristãs nominais, até mesmo de algumas igrejas irmãs. Falamos às vezes até mesmo, irmão, ele é crente, mas é um crente nominal, só vai na igreja. E às vezes a gente esquece de olhar para nós. E Paulo, então, antes de fazer essa pergunta do capítulo 5, ele vai fazer, meu amado, 5 perguntas, a partir do versículo de número 31, aí de Romanos 8. Olha as perguntas que ele faz. Essas 5 perguntas. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Hoje a pregação é sobre igreja perseguida. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? É verdade ou não é verdade? Hoje está tão difícil, né? Que a verdade é tão distorcida, né? A verdade está se transformando em mentira. Daqui a um tempo, eu estava lembrando hoje à tarde de um texto que eu li há muito tempo atrás, que até então era verdade. Mas agora eles já conseguiram falar que aquilo não era mais verdade. Eles estão fazendo isso com a Bíblia, meu amado. Tá? Eles estão colocando em xeque a autoridade da palavra de Deus. Eles estão conseguindo, meu amado. Outro dia eu conversava com uma pessoa bem íntima, e na hora que ele entrou por um caminho de falar sobre que a Bíblia tinha algumas coisas que não eram da palavra de Deus, você não entre por esse caminho. Ou você crê na Bíblia, meu amado, ponto e vírgula, que é a palavra de Deus, ou você simplesmente não acredita em nada que a Bíblia fala. Porque se alguma coisa que você não acreditar, você não está acreditando no que a Bíblia é. E isso faz com que você corra o risco de, no momento de sofrimento, tribulação, angústia, dor, não ter a fé suficiente para poder vencer, para poder romper em fé. E Paulo então vai falar: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Parece uma contradição, né? Se Deus é por nós, então por que nós estamos sendo perseguidos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas tem um punhado de gente contra nós. E ele vai continuar, ele já fez 2 perguntas, aí vai fazer a terceira. Aquele que não poupou o seu próprio filho, ele está respondendo o que ele perguntou: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele falou assim: se ele não poupou o próprio filho,
antes por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas, inclusive a vida eterna e a capacidade de morrer em nome de Cristo, porque Cristo morreu por nós, quando nós ainda éramos ainda pecadores. Então nele nós somos capazes também de morrer como Cristo morreu, por amor a Deus, por fidelidade a Deus. E ele vai continuar, vai fazer mais uma pergunta: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem tentará acusação? Você vai morrer porque você não segue o regime ditatorial, né, de alguns governos. Você vai morrer porque você está fazendo uma revolução dentro do nosso país. Eles falaram isso dos primeiros judeus, sabia disso? O pastor de vez em quando cita isso aqui. Eles falavam, os judeus perseguiram os primeiros cristãos. Eles falavam para as autoridades, depois eles sofreram as consequências. Aí que está o negócio que muita gente não entende, né? Porque eles se alinharam ao Império Romano, começaram a falar contra os cristãos, falavam que os cristãos eram revolucionários, falavam que os cristãos, e isso é da história, viu, meu amado? Que estão querendo pagar. Falavam que os cristãos eram canibais por causa da ceia do Senhor, e falavam que os cristãos eram desagregadores da família, porque amavam mais a Deus do que a própria família, e que eram revolucionários porque não serviam ao império, ao imperador. E isso partiu da boca de pessoas que conviviam com os cristãos. E Paulo está falando aqui que, diante de toda acusação, diante de toda essa perseguição do que é falado contra nós, que uma das coisas, quando começa a perseguição, meu amado, é uma campanha difamatória contra os cristãos. Vocês sabiam disso? Nenhum país, raros são os países em que levanta lá um ditador e começa a perseguir os cristãos diretamente. Guarde bem isso. Um dos primeiros atos para poder moldar a mente das pessoas é uma campanha de difamação contra os cristãos, falando que cristão é isso. Vai aprendendo, meu amado? Falando que cristão é aquilo, que cristão é dessa forma, que cristão vai desse jeito, porque isso vai criando na mente das pessoas, da massa, uma mentalidade de que cristão não presta. É interessante que os judeus sofreram isso na Segunda Guerra Mundial, do mesmo jeito. Só que lá na igreja primitiva, eles começaram a fazer isso contra os cristãos, provocando ali a ira do Império Romano. E a Bíblia, quem gosta de ler Bíblia, em livro de Atos, fala assim que Herodes, quando matou Tiago, ele viu que o povo gostou. Aí que começou mesmo uma perseguição severa. Mas a primeira perseguição que teve contra a igreja, que está lá a partir do capítulo de número 5, 6, principalmente do 7 em diante, foi dos religiosos judeus, porque não aceitavam o amor dos cristãos pelo seu Senhor, que é Cristo. E os cristãos falavam o quê? Que o Senhor que eles serviam era um Senhor que tinha saído do meio deles, dos judeus. Aí isso deixava eles loucos. Porque Jesus declarou o Filho de Deus. Porque Jesus provou que é o Filho de Deus, ressuscitando entre os mortos. A ponto de eles tentarem negar essa verdade, né? Nós já pregamos sobre isso aqui, de tentar esconder. E Paulo então vai continuar, meu amado. Ele entra então, aí no texto que nós lemos, a partir do versículo 35, quem nos separará do amor de Deus? O interessante sobre esse versículo, meu amado, é que aqui nesse versículo, no 5, quem nos separará do amor de Cristo, não está falando do meu amor para Cristo. Preste muita atenção. Sabe por quê? Porque o meu amor é falho. Amém? O meu amor, ele é interesseiro às vezes. É ou não é? Tem pessoas que seguem Cristo por aquilo que Cristo pode dar. É ou não é verdade? Por aquilo que Cristo pode dar. Então, quando Paulo fala assim, quem nos separará do amor de Cristo, está falando do amor dele por mim, e não do meu amor por ele. Ele está falando assim que apesar de tudo que nós sofrermos, ele ainda continua nos amar. E nós não estamos sendo menos amados porque sofremos perseguição, pelo contrário. Nós sofremos perseguição porque o mundo odeia. E por ele nos amar, as pessoas veem em nós o quê? O que foi falado no vídeo ali, a luz de Cristo. E a luz de Cristo denuncia no mundo o que é o pecado. E denunciando o pecado, eles ficam revoltados. Não é isso que fala lá? Em João capítulo 3, que aqueles que receberam Cristo se aproximam da luz, porque as obras deles são feitas de acordo com a luz, mas os que não o recebem
ficam nas trevas, porque as obras deles são más, são más. E Paulo então está falando aqui que quando Cristo ama, e que absolutamente nada nesse mundo, como Cristo nos ama, né, absolutamente nada vai poder nos separar, né, do amor dele. Aí por isso que ele vai falar no versículo 38, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura. Ele está falando assim, olha, no céu, na terra, nada vai impedir de que Deus te ame. Mas ele fala no meio disso tudo, que nem o sofrimento. O problema é que muitas vezes quando a gente entra, meu amado, em sofrimento, a gente acaba murmurando contra Deus. E uma das coisas que a gente faz é falar assim, Deus me abandonou. É ou não é verdade? Primeiro sentimento, e isso é coisa do maligno, viu, meu amado? Ele lança a primeira sentinha. Você está sofrendo porque você não é fiel a Deus. É claro que quando nós cometemos algumas coisas, a gente sofre consequências que nós cometemos. Isso é bíblico, viu, meu amado? Mas não significa que tudo que nós sofremos é porque Deus não nos ama. É disso que Paulo está falando aqui. É isso que esses irmãos que estão morrendo, meu amado, esses 365 milhões que estão sofrendo no mundo, entenderam. Que eles não estão sofrendo, não é porque Deus não ama eles, pelo contrário, é porque Deus amou eles tanto, e eles são tão leais a Deus, e amam tanto a Deus correspondendo a esse amor, que o mundo os odeia. Os irmãos estão entendendo o raciocínio de Paulo aqui? Aí eu te pergunto, meu amado, qual é o seu nível de fé e amor, a ponto de você conseguir viver um pouco disso do que Paulo está falando aqui? Porque Paulo, meu amado, como a gente viu lá escrevendo a Timóteo, ele fala inclusive para Timóteo, olha, aprenda com as minhas tribulações e minhas perseguições. Com aquilo que eu sofri em Antioquia, em Icônio, em Listra. É disso que Paulo está falando lá, aprenda com as minhas perseguições. Aí eu te pergunto, meu amado, mais uma vez, e vou fazer essa pergunta várias vezes, você realmente já sofreu perseguição por amar a Cristo? Ou você acha que todo sofrimento que você tem é uma perseguição? É claro, meu amado, não tem como a gente não falar que o diabo também vai fazer de tudo para poder causar algum sofrimento. Nós vamos falar sobre isso na quinta-feira. Algum sofrimento. Mas não significa que todo sofrimento, meu amado, é perseguição. Paulo, meu amado, ele continua que e falando nisso, se a gente continuar, né, a olhar nessa ótica que Paulo está falando e entendermos essa realidade, meu amado, dos cristãos perseguidos, né, o que eles enfrentam no mundo, a gente vai ver que, como está escrito lá em Hebreus, a carta de Hebreus, meu amado, é uma das cartas mais profundas sobre a igreja primitiva e muita gente não entende. Ela foi escrita no tempo em que se levantou a perseguição dos judeus em Jerusalém. É por isso que ele, lá no capítulo 10, ele vai falar dos heróis da fé. E um dos versículos, se eu não me engano, no 38, lá no capítulo 11, no capítulo 11 ele vai falar que eram pessoas de que o mundo não era digno. Essas pessoas, esses irmãos que hoje sofrem no mundo, meu amado, esses 365, são pessoas de que esse mundo não é digno de tê-los aqui. É o que o autor lá de Hebreus fala. E se você ler o capítulo anterior, o capítulo 10, principalmente ali a partir do versículo 32 em diante, vai falar dos espólios que os judeus crentes de verdade, que tinham convertido a Cristo, estavam sofrendo. Os bens sendo tomados, a casa sendo queimada, e eles estavam sendo expulsos, e o autor de Hebreus fala assim, que eles perseveraram na fé, e qual era a esperança deles? Ele fala assim, era que Cristo iria voltar. É o que alimenta, meu amado, a fé de muitos cristãos, e que muita gente não quer que a gente pregue, que Cristo morreu por nós, ressuscitou, e em breve vai voltar. Porque se isso não te motiva, meu amado, a ter fidelidade a Deus, não é o seu amor por Deus que vai fazer, porque o seu amor muitas vezes é enganoso, como eu falei. Mas uma coisa, como diz também lá o autor de Hebreus, se nós formos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode mentir.
Ele não muda o amor dele. Nós mudamos. É disso que Paulo está falando aqui. No versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Ele já provou o amor dele por nós. Ele já morreu. Ele já veio. Agora ele está esperando nós demonstrarmos a mesma fidelidade para com ele, diante daquilo que ele nos deixou para seguir. Meu amado, a Bíblia é muito clara em falar, e foi falado disso aqui, e engraçado que parece que nos últimos cultos, um tempo para cá, a gente tem ouvido muito disso. O mundo nos odeia, meu amado. O sistema do mundo não gosta de crente, de cristão verdadeiro. E bendito seja o Senhor, porque isso nos mostra que nós temos sido luz desse mundo tenebroso, mergulhado em trevas. Não deixe, meu amado, as trevas tomar a sua mente, o seu coração. Não deixe nenhum sofrimento, meu amado, tomar. E como nós falamos que Paulo listou aqui várias maneiras de sofrer perseguição, de sofrer por causa desse amor de Cristo e do nosso amor por Ele. Aí ele fala lá, 35, será tribulação, ou angústia, ou perseguição. Você vê que são várias formas de sofrer por causa de Cristo. Angústia, tribulação, perseguição, fome ou nudez, ou perigo, ou até mesmo a morte. Quando você estiver sofrendo, meu amado, tome cuidado com o que o diabo lança no seu coração. Ele quer que você acredite que você é menos amado porque sofre. Mas é o contrário. Principalmente se é perseguição, é porque você está demonstrando sua fidelidade a Deus. Se o inimigo se levantou contra você, seja espiritual ou carnal, no mundo carnal, que é uma consequência do que ele faz, se você sofre alguma coisa, retaliação, algum direito seu está sendo tirado porque você é cristão. Eu não sei se você já sofreu isso, meu amado. Eu já sofri, não como os irmãos, pelo amor de Deus, mas de ser chamado de algumas coisas e ser duramente advertido por falar do amor de Cristo. Eu não chego aos pés dessas pessoas. Quem sou eu para comparar minha vida com alguns testemunhos que nós vamos ver aqui? Mas se você já passou por algum momento, alguma vez isso, meu amado, glorifique a Deus. Louve a Deus, porque o mundo está vendo em você a luz dele brilhando na sua vida. Paulo sabe que muitos irmãos enfraquecem na convicção de Cristo. Quando vem essas tribulações, essas lutas que Paulo descreve aqui, ele sabe que muitos cristãos enfraquecem. A Missão Portas Abertas, ela faz um treinamento que chama assim, permanecendo firmes na tempestade. Olha como que chama o treinamento. Permanecendo firme na tempestade. Às vezes quando a gente toma uma garoa, o pessoal acha que está passando luta. A garoinha, né? Por que permanecendo firme na tempestade? Por causa disso que Paulo está falando aqui. Paulo está descrevendo, assim, olha, eu sei que muitas pessoas quando são perseguidas e sofrem, eu vou repetir a listinha aqui, tribulação, angústia, perseguição, fome ou nudez, ou perigo, espada, por causa do amor de Cristo, obrigado, irmão, eles acabam esmorecendo, fraquejando. E a Missão Portas Abertas, quando ela começou a trabalhar, meu amado, com esses irmãos perseguidos, ela percebeu que realmente isso é um fato. E nós percebemos na vida de muitos irmãos que nem é perseguido, mas que sofre por algum motivo, por servir a Cristo, que muitas vezes o sofrimento leva ele a duvidar da fé, a achar que Deus o abandonou. Agora você imagina, se um sofrimento, como eu falei a diferença, causa isso em nós, imagina uma perseguição. Então nós vamos ver um vídeo agora, meu amado, de um testemunho. Preste muita atenção, esse vídeo é curtinho. Um testemunho do que é sofrer perseguição. Próximo vídeo, irmão. Quando eu cheguei em minha aldeia naquela manhã, percebi que as pessoas caminhavam na direção oposta, fugindo. A maioria estava descalça e seus corpos estavam cobertos de barro, porque tiveram que rastejar para escapar do ataque. Quanto mais eu me aproximava de casa, mais pessoas machucadas eu via.
e cadáveres à beira da estrada. Minha casa foi completamente queimada, incluindo tudo o que estava dentro. Procurei ao redor da casa para ver se achava minha esposa e meu filho, mas não os encontrei. Por fim, chequei todos os cômodos da casa e achei os corpos deles na cozinha. Quando o ataque aconteceu, senti como se Deus tivesse me abandonado. Comecei a pensar, se Ele é o verdadeiro Deus, então por que permitiu que eles nos atacassem? Onde Ele estava? Onde estava Deus? Por que Ele não agiu? Meus pensamentos continuavam voltando aos ataques. Mas depois de receber os cuidados pós-trauma, minha mente está em paz. Uma lição importante que nos ensinaram foi que Deus permite que algumas situações aconteçam a nós no tempo dele, e nos ensinaram a perdoar aqueles que nos atacaram. O treinamento realmente me encorajou. Neste momento, na minha mente, estou pedindo a Deus para perdoá-los e para que eles entrem no reino de Deus, para que eles não morram em seus pecados. E ele participou desse treinamento. Esse é um pastor mesmo, viu, meu amado? Isso aí nem encenação, não. Esse é um pastor lá. Igreja queimada, casa queimada, família morta. Está ali, ó, mostrando no rosto. Vocês perceberam o que ele falou? Que naquele momento perguntou: Deus me abandonou. Um pastor, Deus me abandonou. E como eu falei, tem gente que qualquer tipo de sofrimento, mais simples que seja, Deus me abandonou. Deus me abandonou. E ele fala então desse treinamento, permanecendo firme na tempestade, que restaurou nele a fé. Não é problema, meu amado. Não há problema nenhum quando você está passando por sofrimento, por alguma tribulação, que você dá aquela, né? Eu acho que qualquer um cristão que tem que por mais tempo tem, de vez em quando a gente dá aquela titubeada assim, eu acho que eu dei uma bobeira. Mas presta atenção no que essa pessoa sofreu, meu amado. Igreja queimada, casa queimada, vilarejo atacado, família morta. E eu creio que ele tinha todo o direito de falar assim: eu acho que Deus me abandonou. Eu não tenho esse direito, por enquanto. Por mais que eu tenha sofrido nesse mundo, de falar que em algum momento ele me abandonou. Às vezes a gente é ingrato, meu amado, com as coisas que Deus nos dá. Eu acho que a pior murmuração que tem para um crente é quando ele não olha para aquilo que Deus já fez na vida dele e prefere olhar para as pequenas coisas, diante de coisas tão grandes que pessoas estão sofrendo por amar a Cristo. Por pior que seja uma enfermidade, meu amado, por pior que seja, eu acho que nada se compara a uma perseguição severa como essa. Por amar a Cristo, por servir a Cristo. A Bíblia fala, meu amado, embora tenhamos sofrimento e estejamos sujeitos a qualquer tipo de adversidade, Ele nunca nos abandona. Lá em 1 Pedro 5,7, ele vai falar assim: lançai sobre Ele toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E o termo cuidado ali significa cuidado contínuo, meu amado. Não é um cuidado uma vez ou outra, não. O cuidado ali é cuidado contínuo, todos os dias. A bondade de Deus certamente nos acompanha. A fidelidade dele nos acompanha. Às vezes, meu amado, é justo, e eu falo para você, é justo, às vezes você não fala assim: eu não entendo o que está acontecendo comigo. É até justo. Eu não entendo, eu procuro orar, eu procuro servir a Deus, ser sincero nas coisas, ser leal, e estou sofrendo isso. O problema é quando isso se transforma em murmuração, a ponto de você gerar em você uma dúvida de que Deus está ou não com você. A murmuração, meu amado, é um pecado que muitas vezes nos impede de que a obra de Deus seja completada em nossa vida. E Paulo, meu amado, ele vai, como nós falamos aqui, né, falar de algumas coisas, de 4 coisas, né, lá em Romanos, no capítulo
8 que nós lemos, no versículo 35 ele vai falar tribulação e angústia. Tribulação, meu amado, denota os mais variados tipos de pressões internas ou externas, exercida por circunstâncias ao redor. Quando você encontrar essa palavra tribulação, meu amado, lembra de uma prensa. Essa palavra tribulação, ela vem de uma prensa de espremer, é bíblico, a metáfora, é uma prensa de tirar o óleo, o azeite da azeitona. Eles espremiam. Quando fala tribulação, quem escreveu, usou essa palavra em grego, estava lembrando disso, algo que vai te apertando, vai te apertando, vai te apertando. E Paulo fala disso muitas vezes na Bíblia, que ele passou tribulações e angústia. Angústia é aquilo que vai lá, a tribulação fala de coisas externas, a angústia fala de coisas internas. É por isso que Paulo lá em 2 Coríntios capítulo 7, 2 Coríntios capítulo 7, esse eu vou colocar ali porque é interessante, versículo 5, ele vai falar assim, ó: porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos o quê? Atribulados. Lutas por fora, tribulação. Temores por dentro, angústia. As lutas de fora de Paulo, que ele sofria, causava nele o quê? A angústia da alma. E é disso que ele está falando quando ele cita lá em Romanos 8,35 de tribulação e angústia. Ele está falando de experiência própria. E crente, meu amado, cristão passa por isso. Eu estava conversando com o pastor no começo de algumas coisas que eu tenho lido, que eu tenho visto, que eu tenho ouvido. E, infelizmente, meu amado, hoje no mundo as pessoas não querem passar por sofrimento. Você já reparou? É interessante que para nascer, a primeira coisa que a gente tem é o sofrimento. A mãe tem o sofrimento da luz e o filho tem de sair do ventre da mãe. Porque muitas pessoas falam do sofrimento da mãe, mas o primeiro trauma que uma pessoa tem é deixar o conforto do útero materno para ir para o mundo que ele nem sabe o que é. E eu estou falando isso num tom de brincadeira, mas é sério, é comprovado que para a criança é o que marca ali, é por isso que ele chora. É o primeiro sofrimento que a gente tem, mas Paulo, quando fala aqui de tribulação e angústia, ele está falando do que ele falou ali. Quando nós chegamos na Macedônia, foi só luta. Tribulação, as coisas externas que te faz sofrer. Angústia, aquilo que a tribulação causa na sua alma. Aí você começa a falar como o pastor falou: será que Deus me abandonou? Será que eu vou ter o suficiente amanhã para comer? E Paulo vai falar depois, lá de tribulação e angústia, vai falar de perseguição. A perseguição carrega a ideia de uma caça a um animal, viu, meu amado? A palavra aqui em grego é de um animal sendo caçado. Existe um espírito, é um espírito porque é uma ideia plantada por um espírito maligno, nós vamos ver isso na quinta-feira, que chama obstinação. Um exemplo clássico que tem na Bíblia de obstinação causada por um espírito maligno é de Saul contra Davi. Quem conhece a história de Davi, meu amado, não foi 1, 2 dias, não, foram anos caçando incessantemente a Davi e aos guerreiros dele. Quando você vai ler lá, nós não vamos ler não, mas quando você vai ler ali a partir do capítulo 9 de Atos, você vai começar a ver essa perseguição começando a se levantar severamente contra a igreja. É interessante que ali justamente fala que quem perseguia era quem? Paulo, então chamado Saulo. Que ele era obstinado em perseguir os cristãos. Só que o perseguidor passou a ser perseguido. O leão feroz que seguia a presa se transformou numa presa sendo perseguida da mesma forma. Não tem outro homem na Bíblia, meu amado, que tem tantos casos de perseguição como Paulo. Pedrada, chicotada, fugiu, ele faz uma lista. Mas a ideia de perseguição, meu amado, carrega a ideia de uma caça, um animal, alguém tentando suprimir suas convicções. A perseguição, meu amado, levantada por Satanás através de todo o sistema mundano, porque na realidade é Satanás que levanta isso, e ele encontra súditos, né?
Satanás encontra súditos, então ele vai encontrar súditos governantes, súditos religiosos, súditos familiares. Nós vamos ver um vídeo daqui a pouco, você vai ver que às vezes é de dentro de casa que ele se levanta essa perseguição. E esse termo perseguição, que Paulo fala aqui, como eu falei, é um animal feroz perseguindo uma presa que não tem muito como se defender, mas o desejo por trás dessa palavra perseguição é tirar as suas convicções de fé. Então, não é só uma questão do governo proibir a gente de ser igreja. Não é só uma questão de alguém proibir a gente de ter uma Bíblia em casa. Mas é também uma questão deles tentarem anular a nossa fé a ponto de nós não acreditarmos mais em Jesus. Por isso que quando às vezes a pessoa sofre perseguição, o que acontece? Quando ele passa uma luta, uma tribulação, é como aquele pastor: será que Deus me abandonou? Porque a intenção da perseguição é gerar em nós a dúvida se nós ainda somos amados. Se nós ainda temos Deus nos acompanhando, nos guardando. E Paulo vai falar depois lá, ele fala, será tribulação, angústia ou perseguição? Ele vai falar, ou fome ou nudez. Isso aqui retrata, meu amado, as necessidades físicas mais básicas do ser humano. Quem gosta de ler a Bíblia, né? Paulo vai falar assim a Timóteo, tendo com que nos vestir e onde morar e nos alimentar, sejamos felizes. Ele está falando das coisas mais básicas que o ser humano precisa. Porque não tem como a gente ficar andando pelado aí por esse mundo, e muito menos não tendo o que comer. E quando Paulo fala aqui de fome e nudez, ele está falando assim, olha, o inimigo vai tentar tirar o mais básico da sua vida para que você negue a sua fé. Para que você desista das suas convicções. É isso que Paulo está falando aqui. Quando um irmão perseguido, meu amado, tem ali a plantação dele destruída, tem ali a casa dele queimada e inclui os mantimentos, o que o inimigo está falando é assim, olha aí, cadê o seu Deus? Cadê o seu Deus te guardando para suprir? E um dos trabalhos que a Missão Portas Abertas faz, meu amado, quem gosta de contribuir, depois quiser saber como contribui para a Missão Portas Abertas, desde que eu a conheci, meu amado, eu contribuo com a Missão Portas Abertas. E um dos trabalhos que a Missão Portas Abertas faz é, quando os irmãos são arrasados, é levar comida para eles. Porque não tem como falar do amor de Jesus para quem está com o estômago vazio. A gente não pode incentivar assistencialismo. Amém? Assistencialismo não. Mas ajudar aqueles que em algum momento, por algum motivo, estão passando sofrimento, principalmente nudez e fome, porque é o mais básico que as pessoas precisam para poder viver. A perseguição, meu amado, ela vai destruindo a dignidade humana. A intenção do inimigo é ir podando, tirando, destruindo a dignidade para que a pessoa negue a fé. E depois, ele vai falar assim, para terminar, né? Perigo e espada. Aqui não tem dúvida, né? Literalmente demonstra o risco de vida, né? De morrer. O perigo seja iminente e o risco da vida, de morte, o risco da nossa vida, né? O risco de morte diante de nós. Mesmo assim, meu amado, mesmo assim, a gente tem que crer que Deus está cuidando de nós. Que Deus está cuidando de nós. Eu sugiro que você leia depois com atenção. Nós vamos ler, não, é um texto um pouco grande, 2 Coríntios 4, a partir do versículo 11, onde Paulo vai falar sobre perseguição também de uma forma muito severa. E depois você leia também 1 Pedro 1, do versículo 3 ao 9, você vai ver também o que Pedro fala sobre essa severidade da perseguição, aonde que ela pode nos levar. Essa convicção, meu amado, que aprendemos com esse texto bíblico, né? Que fala sobre perseguição, sobre angústia, tribulações incontáveis, né? Muito intensa, é o que os cristãos sofrem ao redor do mundo. É que nós vimos ali, nós vamos ver mais 2 vídeos curtinhos para você entender. E esse ano, meu amado, especificamente, a Missão Portas Abertas está falando da África subsaariana. Tem o deserto do Saara, o norte da África,
o deserto do Saara, aí tem os países. Isso é um termo geográfico, meu amado. Tem os países embaixo do Saara. E esses países, meu amado, são onde estão o maior número de crentes sendo mortos hoje. Hoje. Eu falo para você com conhecimento por 2 motivos. Tanto, meu amado, tanto por conhecer a Missão Portas Abertas e acompanhá-la, quanto de ter na organização missionária que eu trabalho, meu amado, missionários trabalhando lá. Missionários que hoje estão recebendo deslocados, refugiados de alguns outros estados do país, como Burkina Faso, Níger e outros países, principalmente ali Mali e Burkina Faso, porque são perseguidos por algum daqueles grupos que foram citados ali. Perseguindo severamente, meu amado. E o que, igual eu e o pastor conversava antes do culto, o incrível para nós é quando você conversa para alguém e a pessoa não acredita que isso está acontecendo. Sabe por quê? Porque isso não dá ibope. Porque isso não gera lucro para os canais de televisão. Meu amado, em todo esse tempo que eu acompanho igreja perseguida, eu consigo contar nos dedos quantas vezes que eu vi um canal de televisão dando notícia de cristão sendo morto por ser cristão. Eles falam assim, que uma etnia está sendo morta, mas não fala que é porque eles são cristãos. Porque eu sei que aquela etnia, aquele povo está sendo morto, porque às vezes chega notícia nas revistas Missão Portas Abertas. Ou a gente recebe notícia de alguém que está lá perto. O mundo quer esconder, meu amado, que nos odeia, que odeia você, que odeia a mim, que odeia Cristo. Ele quer esconder. Paulo vai terminar lá, né? O texto que nós lemos, no versículo 36, ele vai falar assim, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Após ele falar, meu amado, do amor inabalável de Cristo, e dessa segurança que nós temos, né, que nem morte nem vida, né, pode nos separar, ele vai falar dessa convicção, que essa convicção vai gerar em nós uma certeza de que, mesmo que a gente seja entregue à morte, como ovelha para os matadouros, nada muda ou pode mudar o nosso relacionamento com Deus. Amém? Sabe por que não pode, meu amado? Porque disso depende a nossa vida eterna. Porque Jesus que disse assim, que aquele que me negar, eu o negarei diante do Pai. E negar ali em todo sentido, viu, meu amado? Na forma da teologia que se prega, na forma de igreja que se é, na forma de cristão que você é, que só é cristão quando as coisas estão boas. Quando as coisas estão boas. E lá em 1 Pedro, capítulo 4, vai falar assim, capítulo 4, versículo 14. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Lembra que eu citei um pouco atrás? O mundo nos odeia porque nós somos luz? Aí Pedro está falando disso de uma maneira diferente. Se pelo o nome de Cristo sois injuriados, ser injuriado, meu amado, é quando se levanta falso contra nós, quando se mente contra nós, quando nos acusam de coisas que nós não fazemos. Como eu falei, lá na igreja primitiva, os próprios judeus que perseguiram os cristãos primitivos, né, da igreja do primeiro século, falavam, por exemplo, que eles eram contra o Império Romano. E isso gerou, nos romanos, uma ira contra os cristãos. E ele vai continuar, versículo 15. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócio de outro. Se você está sofrendo porque está fazendo coisa errada, Pedro está falando assim, olha, esquece, meu amado, você não está sofrendo por causa de Cristo, não, você está sofrendo por consequência de seus atos. Aí no versículo seguinte ele vai falar, mas se sofrer como cristão, não se envergonhem disso, antes
glorifique a Deus com esse nome. Se o seu sofrimento realmente é causado por seu amor, lealdade, fidelidade a Deus, aos princípios cristãos, às doutrinas dos profetas e dos apóstolos, como foram nos passados pelos nossos pais. Quando eu falo pais, falo dos conhecimentos dos pastores anteriores. Se é passado por nós, meu amado, esse conhecimento, e nós andamos nesse caminho, então, meu amado, que você se mantenha fiel. Se você está sofrendo por causa disso, que você se mantenha fiel ao Senhor. Essa convicção que aprendemos, meu amado, com esses textos, né, tem que gerar em nós essa certeza da salvação. Somos sim considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, quando nós realmente somos fiéis a Deus. A Deus. O sofrimento faz parte da vida cristã, porém ele não deve ser visto como falta de amor, como eu já falei aqui. Vamos assistir mais um vídeo, meu amado, eu já estou terminando. Preste muita atenção nesse vídeo. Muita atenção mesmo. Eu nasci em um lar muçulmano. Toda a minha família era muçulmana. Todo mundo à minha volta era muçulmano. Então me tornei cristã. Perdi minha família, meu marido e minha comunidade. Na sociedade somali, comunidade e família são o centro da vida. Em um núcleo familiar, nada que um indivíduo possui é particular. Bens, família, crenças, tudo é compartilhado. E aqueles que decidem seguir a Cristo correm o risco de perder tudo. Meus parentes me perseguiam. Meu marido me perseguia. Todos na comunidade onde eu vivia me perseguiam. Um dia, após eu e meu marido nos divorciarmos, minha família veio conversar comigo. Meus tios ordenaram que eu entregasse meus filhos a eles. O pensamento deles era que eu tinha mudado a religião dos meus filhos. Eles disseram: "Nós vamos perguntar para seu filho mais velho, porque ele já tem idade suficiente para ser responsável." Então eles perguntaram para ele se ele queria ficar com a mãe ou com a família. Eles falaram para meus filhos: "Nós somos uma família rica, vamos lhes dar uma vida boa. Vocês irão para a escola islâmica porque o Alcorão é a verdade." Mas meus filhos se recusaram e escolheram ficar comigo. Graças a Deus. Muitos passam pela mesma situação que eu. A maioria são mães ou jovens mulheres. Na Somália, aqueles que deixam o islamismo para seguir a Jesus são isolados da família e da comunidade e vivem sob constante pressão e ataque. Um dia, eu estava na frente da minha casa e uma mulher me golpeou com uma faca nas costas. Em um primeiro momento, eu não a tinha visto, mas quando levantei as mãos para me defender, ela me esfaqueou novamente, perto do coração. Eu fiz uma cirurgia e a mulher foi para a prisão. Na verdade, foram 3 mulheres que me atacaram. Alguém da família da minha mãe foi visitá-las na cadeia e disse para elas: "Obrigado por tentar matá-la." Então eles foram até as autoridades e explicaram que estavam felizes por aquelas mulheres terem tentado matar a sobrinha, porque ela era cristã. E pediram que as 3 agressoras fossem libertas. Minha família se recusou a prestar queixa contra as mulheres, o que permitiu que elas estivessem livres, enquanto eu estava machucada e preocupada com minha própria segurança. Por causa disso, eu entrei em depressão. Eu fui para o tribunal umas 3 vezes para tentar colocá-las de volta na prisão, mas nada aconteceu. Eu tentei começar meu próprio negócio para me sustentar, mas não funcionou porque todos na área sabiam que eu era cristã. Quando você começa um negócio em uma área onde 100% das pessoas são muçulmanas e você é cristão, você enfrentará discriminação. E isso aconteceu comigo. O ataque à sua vida e o boicote ao seu negócio fizeram Aisha repensar sua decisão de seguir a Jesus. Mas seu coração não conseguiu se desviar do seu único e verdadeiro Salvador.
Assim que alguém acredita e recebe Jesus no coração, não consegue mais dar as costas. Eu, por exemplo, sempre que enfrentei dificuldades, saí mais forte. O sofrimento me deixou mais forte porque eu olhei para Jesus. Mesmo ele sendo bom e fazendo o bem, ele também foi perseguido. Mas ele aguentou a dor e o sofrimento e orou para que seus seguidores fossem protegidos. Isso me motiva a continuar forte. Jesus não escondeu nada de nós. Ele nos disse a verdade. Se vocês querem me seguir, vocês precisam carregar a cruz. Eu atravessei tempos difíceis e eu não aproveitei a maior parte dos últimos 20 anos da minha vida. Mas eu fico feliz quando eu lembro de Jesus. Quando eu vejo as alegrias mundanas, eu me vejo acima dessas situações. Porque Jesus me vê como muito importante, como uma pessoa perfeita. É por causa de Cristo que eu sou feliz. Frequentar uma igreja é um desafio para nossos irmãos e irmãs somalis. Então eles se reúnem secretamente nas casas dos cristãos para adorar a Deus. Vamos orar conforme Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoe as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Interceda, doe, encoraje. Depois, uma delas, a gente pergunta isso aí: você sofre por causa de Cristo? Família perseguindo? É uma cristã secreta, não pode ir para o culto, como nós estamos aqui hoje. E ela falou algo interessante. Ela fala assim que quem quer realmente servir a Cristo tem que negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Esse texto é muito famoso na Bíblia, mas pouco mal interpretado. Tomar a cruz significa: aceite o seu sofrimento em nome de Cristo. Aceite a sua dor. Por aquilo que você é, por aquilo que Deus está fazendo na sua vida, que você possa realmente permanecer firme, independente do que está acontecendo. É por isso que Paulo fala assim: olha, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Ele está falando, meu amado, que muitos crentes hoje no mundo são como ovelhas marcadas para o abate. Ser cristão nesses países é como se você tivesse um sinal. Eu não sei se alguém aqui já conhece abatedouro. Quando o camarada vai vender lá o boi, né, para ser abatido, o cara vai lá, escolhe o boi e vai lá e marca. Quem já viu isso? Ele vai lá e marca. Aquele boi já está marcado para quê? Morrer. Ser cristão nesses países, como ela falou ali, meu amado, está marcado para o matadouro. Em algum momento pode acontecer. É um culto diferente hoje, né? E muitas vezes a pessoa achando que o que ele passa é de fato um sofrimento, é uma tribulação. Não estou falando que não seja, meu amado, mas a proporção é tão insignificante diante de algumas pessoas que às vezes a gente fica com vergonha de reclamar de algumas coisas na nossa vida. Se nós, como eles, ou melhor, se eles conseguem viver, meu amado, como ovelhas marcadas, talvez seja porque eles conhecem realmente quem é o Senhor da vida deles e a quem eles pertencem. Paulo vai falar assim em Romanos, capítulo 14, versículo 8. Romanos, capítulo 14, versículo 8. É um versículo que a gente precisa marcar na nossa Bíblia. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Esse é o pensamento dessas pessoas, meu amado, desses cristãos que
são perseguidos por amar a Cristo. Se eles estão vivos, eles pertencem ao Senhor. Se eles morrerem, é como se fosse um sacrifício santo ao Senhor. É para o Senhor. Paulo vai terminar, meu amado, lá, como eu já li, mas vou ler de novo, Romanos capítulo 8, versículo 38 ao 39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que tem te separado do amor de Cristo, meu irmão? Sinceridade. Você que está assistindo aí essa live, e você que está aqui, ó, sentado no banco da igreja. Interessante como a gente vê algumas pessoas se desviar da igreja, né? Você já reparou? Por que algumas pessoas abandonam a igreja? Eu saí da igreja porque o pastor não me ama. E daí? Cristo me ama. Eu saí da igreja porque aquele irmão passou lá e falou isso de mim. E daí? Se somos injuriados pelo Senhor, glória a Deus por isso. Se é que somos sendo injuriados. E as pessoas hoje, meu amado, abandonam a Cristo, abandonam a fé com uma facilidade. Por os motivos mais mesquinhos, pessoais. Preste muita atenção. São coisas pessoais. Eles simplesmente abrem mão do amor de Cristo. Simplesmente abrem mão do amor de Cristo. É por isso que Paulo fala lá, quando ele fala assim, quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele fala, né, tribulação, angústia, perseguição, fome, mas às vezes o ego da pessoa separa ele. A soberba da pessoa separa ele. A incapacidade de suportar, às vezes, meu amado, xingamento, ou às vezes pessoas falando mal de nós, mesmo até dentro da igreja, meu amado. Porque o maior erro das pessoas é achar que a igreja é um berço de santo. Santo nós seremos, meu amado, o dia que estivermos na eternidade, seremos definitivamente separados, mas até lá nós estamos num processo de santificação, e nesse processo, de vez em quando, uma pedrinha bate com a outra assim. Nada pode nos separar, mas o coração da pessoa separa, a mente da pessoa separa, e ela sai do amor de Cristo. Pelas coisas mais banais, conversa com quem não vem mais na igreja e pergunta para ele. Você vai falar assim, não pode. Assim, falando assim de uma maneira bem racional. Se você parar para analisar, você vai assim, é impossível que essa pessoa não vá à igreja por causa disso. Meu amado, se essa igreja ou qualquer uma outra deu problema na sua vida, procure outra, mas não se separe do amor de Cristo. O que nos separará do amor de Cristo? Olha só a lista que Paulo faz. Será tribulação, angústia, perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Mas o ego da pessoa o separa. Ele prefere voltar para o mundo do que simplesmente se submeter, às vezes, a uma injúria, a um sofrimento que sequer compara ao que essas pessoas passam. Sequer. Nada poderá nos separar do amor que está em Jesus Cristo. O último versículo aí que nós lemos. Nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. No versículo 35 ele fala do amor de Cristo, que foi comprovado na cruz do Calvário. No 39 ele vai falar do amor de Deus, do Pai, mas que está em Cristo Jesus, que foi demonstrado. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para morrer em nosso lugar. Ele já provou o nosso amor por nós. Eu vou terminar, meu amado, com o último vídeo e depois nós já estamos orando para terminar. É o último vídeo que nós vamos ver nessa noite. Eu espero que Deus tenha falado muito no seu coração, meu amado. Espero sinceramente. Meu marido era professor.
Nós nos casamos em março de 2012. Ele foi morto no dia em que havia pregado em uma igreja da região. Lalise é uma jovem cristã da Etiópia. Em 2012, ela perdeu seu marido quando estavam casados há apenas 6 meses. Pastor Dabela tinha 30 anos. Ele tinha acabado de plantar uma igreja quando foi assassinado por um extremista islâmico. Lalise não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Depois de uma semana, fui levada para o hospital porque me recusava a comer. Eu não conseguia dormir. As pessoas se revezavam para cuidar de mim, porque eu queria tirar minha vida. Depois de alguns dias no hospital, me deram alguns remédios para aumentar o apetite. Depois, fiquei inconsciente e dormi por cerca de uma semana. Algum tempo após o funeral do pastor Dabela, colaboradores da Portas Abertas visitaram Lalise. Seu olhar estava sem brilho, o rosto pálido e os pensamentos distantes. A única coisa que eles pensavam era: como ajudar uma viúva em luto? Vocês me ajudaram a recomeçar minha vida, me incentivando a voltar a estudar. Até me deram dinheiro para comprar os livros. Vieram me ver algumas vezes para me encorajar. Depois, fiz o exame nacional e obtive uma pontuação alta, o que me permitiu entrar na Faculdade de Formação de Professores. Por meio da ajuda de parceiros ao redor do mundo, a Portas Abertas pôde apoiar a jovem viúva em suas necessidades básicas. Além disso, Lalise precisava de tempo e do consolo do Espírito Santo para se fortalecer espiritualmente. Então, a Portas Abertas começou uma campanha de oração. Por 10 anos, parceiros da Portas Abertas ao redor do mundo oraram por Lalise. No ano passado, recebemos um e-mail de uma parceira na Alemanha, querendo notícias sobre a viúva. Ela queria saber como estava Lalise hoje. Assim, entramos em contato com Lalise novamente e conseguimos esta entrevista. Eu não conseguia esquecê-la, por isso nunca parei de orar. É terrível perder alguém que você ama. Ainda mais de uma forma tão horrível. Isso trouxe sua história para perto de mim. É por isso que o nome dela não saiu da minha cabeça. Fiquei sem palavras e profundamente comovido com cada palavra que li naquele e-mail. Saber que um parceiro está orando há tanto tempo. Chorei e disse: Senhor, obrigado pelas pessoas que levam o assunto a sério e estão orando pela igreja perseguida. A oração pode chegar aonde não podemos ir. E o primeiro pedido que recebemos dos cristãos perseguidos ao redor do mundo é oração. Esse é o compromisso que podemos fazer com nossos irmãos e irmãs da igreja perseguida diariamente. Não imaginava que alguém orava especificamente por mim, mas quero que saibam que o Senhor ouviu suas orações. Deus renovou minha mente e me casei de novo. Ele me ajudou a dar à luz e construir uma família. Que maravilhoso! É tão bom ver que está tudo bem com ela. Que minhas orações a ajudaram. Conheça o testemunho de cristãos perseguidos ao redor do mundo. Fique de pé no seu lugar, meu amado. De tudo o que foi falado, meu amado, o pastor Tércio cita isso aqui e a gente sabe. De tudo o que eles pedem, sempre eles pedem, orem por nós. Eu acho que não tem ninguém aqui, ou que está assistindo a live, que não possa orar por um irmão perseguido. Se você quiser conhecer um pouco mais a Missão Portas Abertas, entre no site portasabertas.org. A nossa igreja assina, a Igreja Batista das Nações em Bela Vista assina a revista e ela fica à disposição. Quem quiser ler,
pode pegar e ler. E de tudo, meu amado, que eles pedem é orar. E se você fala assim, como que eu posso orar pela igreja perseguida? Você vai poder fazer isso agora. Você não precisa saber o nome. A revista às vezes traz alguns nomes para a gente orar. Mas eu gostaria que você, na hora que a gente começasse a orar, que você realmente intercedesse pela a igreja perseguida durante alguns minutinhos e nós já vamos encerrar. Mateus capítulo 5, 10 ao 12 foi o texto que o pastor leu semana passada, um dos textos que foram citados. Mateus 5, 10 ao 12. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Peça para Deus, meu amado, encher esses irmãos com o Espírito Santo. Peça para que o Senhor os fortaleça a cada dia, a nós também. Você é livre para orar agora. Vamos orar? Senhor, obrigado por Tua palavra, por Tua mensagem. Obrigado, Senhor, por esses homens e mulheres, famílias inteiras fiéis a Ti, Senhor. Que não abrem mão, Senhor, do Teu amor, do amor que eles têm por Ti, por conhecerem o Teu amor de uma forma tão profunda, Pai, que nem morte, Senhor, nem nudez, nem fome, nem tribulação, nem angústia, nem, Senhor, principado, potestade, Senhor, perigo, seja lá o que for, os tem separado, Senhor, do Teu amor e de estarem diante da Tua presença. Obrigado por essa igreja que serve de testemunho para nós, Pai. Obrigado, Senhor, por cada irmão que se reúne de forma secreta, Pai, não podendo ter uma Bíblia, não podendo Te louvar, mas com coração gracioso diante de Ti, louvo e exalto o Teu nome. Obrigado, Senhor, por essa igreja que persevera, apesar, Senhor, de toda a perseguição, de toda a audácia do inimigo, tentando sufocar, calar, destruir a fé, Senhor, desses irmãos. Pai, alimenta os Teus filhos na fé. Olha para aqueles que perderam entes queridos e os console. Olha, Senhor, para aqueles que perderam seus bens, suas posses, que foram expulsos de suas casas, Senhor, e por isso, Senhor, estão agora passando necessidades. Olha para aqueles, Senhor, que foram expulsos, Senhor, de seus vilarejos, Senhor, da cidade onde moravam, e agora estão, Senhor, deslocados, buscando refúgio em outros países, em outros locais. Olha para aqueles, Senhor, que estão em campos de refugiado, porque não tiveram, Senhor, os seus direitos garantidos por governo, Senhor, que deveriam protegê-los. Senhor, tenha misericórdia, Senhor, da Tua igreja. Olha especificamente nesta noite, Senhor, nesse dia, para aqueles que estão sendo perseguidos por Te amarem, por Te servirem, por se identificarem com Cristo. Senhor, que eles possam, Senhor, receber o gozo, a alegria do Teu Espírito Santo, a despeito de qualquer situação ou circunstâncias que estão vivendo. E como exemplos para nós, Senhor, nós possamos nos alimentar a ponto, Senhor, de animar, de alimentar a nossa fé, Senhor. E se um dia, Senhor, nós chegarmos a sermos perseguidos, Senhor, da mesma forma que é feita com eles, nós possamos permanecer, Senhor, também perseverantes na fé. Tenha misericórdia da Tua igreja. Livra-nos do mal, Pai. Não nos deixe cair em tentação, em tribulação, em perseguição e angústia, mas se assim for da Tua vontade, nos ajude a passar, Senhor, pelo fogo. Nos ajude, Senhor, a perseverar em nome de Cristo para a glória do Teu nome. Amém e amém. Que Deus continue falando no seu coração, meu amado. Na quinta-feira, meu amado, às 8h30 da manhã, nós teremos aqui o nosso estudo sobre batalha espiritual segundo a Bíblia. Aqueles que ainda querem a apostila, por favor, marque lá o seu nome para a gente poder produzir a apostila. Estou quase acabando ela, ore por nós. Mas eu acredito que vai ser uma bênção. Nós vamos ficar o dia inteiro aqui, meu amado, na igreja, a partir das 8h30, intervalo do almoço, e vai terminar às 18 horas. Tá bom? Venha com disposição em nome de Jesus. Não é... Eu estou falando isso, meu amado, para você vir preparado mesmo. Não é um momento de confraternização, é um momento da gente poder aprender segundo a Bíblia. Amém? Então venha com disposição. Coisas importantes. Tragam material de anotação e caneta. Um caderno, um bloco de anotação, tá?
porque você vai precisar. Amém? Senhor, obrigado por essa noite. Nós nos despedimos aqui. Pedimos que o Senhor possa abençoar cada família que está aqui representada. Senhor, alcance aqueles que estão em casa assistindo essa live. Toca o Senhor com o teu poder. Olha para aqueles que estão enfermos, Pai, que sejam tocados, curados, Senhor. Olha pela cidade de Bela Vista, pelas autoridades constituídas. Que a tua bênção se derrame, Senhor, sobre essa cidade, Senhor. Que alcance, Senhor, o nosso estado de Minas Gerais e os governantes, Senhor, nas esferas federais, para que tenhamos dias de paz, Senhor, nessa nação. Pai, que o Teu Espírito Santo seja derramado sobre a Tua igreja e que ela, Senhor, possa, Senhor, prosperar e vencer em Teu nome, para a glória do Teu nome. Pai, que o Senhor nos acompanhe nessa noite e durante essa semana para a glória do Teu nome. Amém e amém. Que o amor de Deus, a graça bendita que há em Cristo Jesus, as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a nossa vida hoje até que Ele venha. E toda a igreja diga, amém. Cumprimente seu irmão e vamos na paz do Senhor. Amém?